Muito boa tarde, pessoal. Vocês estão assistindo o canal Player TV no nosso programa Playercast, que acontece toda terça-feira. Hoje, em especial, o horário está um pouquinho diferente pela demanda aí do nosso convidado, o nosso ilustríssimo convidado que eu já vou apresentar para vocês. E eu vou ter que ler aqui o currículo desse cara, porque é realmente um currículo muito extenso. Eu só vou pegar aqui no meu celular rapidinho. Ele que é vereador em Ribeirão Preto, político ambientalista com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e defesa da sustentabilidade e firme atuação na vida pública e na vida privada. Eu tô aqui com André Rodini. Muito obrigado pelo convite, Muito obrigado pela participação, por vir, né, pela Guilherme? aceitação do convite. Eu te agradeço, né? André, o espaço é seu, fica à vontade para falar o que você quiser. Eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Quem não conhece você, o pessoal aqui de Jabuticabal, eventualmente da região, vai conhecer um pouquinho mais hoje. Fica à vontade, o espaço é todo seu, pode se apresentar para o pessoal aqui, ó. Guilherme, é difícil a gente falar da gente, mas eu tenho uma pequena história já de 57 anos. 57 anos é um período de vida que a gente já passou por muita coisa, né? Sim. Tanto na vida pública como na vida particular nossa, as coisas acontecem a partir do dia que você nasce. E eu não nasci em Ribeirão Preto. Meu pai era diretor de escola em Ituverava, a minha mãe era de Guará, e eu nasci em Ituverava, porque Guará, em 1968, não tinha hospital. Olha como que as coisas mudaram, né? Pois é. E nesses 57 anos, a mudança da sociedade foi muito grande, né? Eu fiz toda a minha vida na escola pública, né? Nós não tínhamos escolas particulares, até tinha, né? Quando eu comecei a ir pro colegial, já tinha as escolas particulares, e daí para cá praticamente as escolas dobraram. Mas o que aconteceu antes da gente ir para a escola particular? A gente brincava nas escolas, a gente tinha um grupo de amigos, a gente andava. A cidade grande é um pouco diferente daqui, mas Ribeirão Preto, na década de 80, mais ou menos, ainda era uma cidade de interior, assim, segura para se morar, para se viver, e a gente andava em turma. Ia pro clube, brincava na rua, não tinha celular. Quando chegava a hora de ir para casa, todos assistiam televisão junto, era um programa familiar, né? Os pais da gente, pai, mãe, minha avó morava com a gente, era uma família de 5 filhos. A gente foi criado num ambiente muito saudável, um ambiente que a gente comia produtos não industrializados, né? Era arroz, feijão, frango, né? Quando não tinha frango, a gente comia ovo, mas tinha um bife também. A gente comia comida de verdade. Sim, sim. Brincava com amigos de verdade. Vivia numa cidade em que era segura. E ali essas relações se fortaleceram. E com o passar do tempo aconteceu uma coisa interessante em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tinha uma qualidade de vida muito grande. E apareceu na televisão, no Jornal Nacional, que Ribeirão Preto era a Califórnia brasileira, que estava sobrando emprego, Já ouvi muito isso também. que era uma maravilha, que não sei o quê. E as pessoas começaram a migrar para Ribeirão Preto, de todas as partes do Brasil, sem que houvesse um planejamento, né, do município. Então, a gente já vinha construindo casas de Coab na época, tudo, mas a demanda ficou muito grande. E muitas pessoas vieram sem emprego, sem trabalho, né? E principalmente sem instrução. Pessoas que vieram sem saber ler, vem todo tipo de gente para Ribeirão Preto. E aí começaram a criar em Ribeirão Preto alguns núcleos de favela, né? Na época podia falar favela, hoje a gente tem que até tomar cuidado com o que fala, porque hoje é comunidade, né? Então, hoje nós temos 106 núcleos de favelas em Ribeirão Preto, uma cidade com 720 mil habitantes, que hoje passa por vários problemas de habitação popular, que não há programas de habitação popular que dê conta de tudo que nós temos de demanda lá. Muito bem. Junto com a riqueza de Ribeirão Preto, aonde vem a riqueza vem o crime.
E o crime começou a se estabelecer em Ribeirão Preto, tanto que recentemente nós nos tornamos novamente matéria de jornal nacional, que o PCC usa a cidade de Ribeirão Preto para lavar dinheiro, com as fintechs e tudo mais que estão estabelecidas em Ribeirão Preto. Bom, dito isso, nós estamos assim, numa cidade que é o centro da região metropolitana, em que todas as cidades do entorno se abastecem de serviços em Ribeirão Preto. Seja faculdade, né? Ainda bem que lá nós não temos assim, uma faculdade de zootecnia e veterinária boa como a de vocês aqui, que é a Unesp. Mas nós temos outras. Nós temos a USP, que é toda a parte de direito, medicina, odontos, a área toda. As particulares, que cobrem uma grande quantidade de cursos que são oferecidos, que as pessoas vão morar em Ribeirão Preto. Então, a pessoa sai da cidade menor para estudar em Ribeirão Preto. Chega lá, a vida anda, acaba conhecendo alguém, se casa, fica na cidade e a cidade cresce. E com esse crescimento populacional, aí a gente precisa fazer a política pública que atenda a contento a todos. E nós hoje vivemos num país que nós temos um pacto federativo em que o dinheiro do imposto primeiro vai para Brasília, depois para voltar em conta-gotas para o município. Né? Exatamente. Então, o que a gente vê? Que o nosso estado de São Paulo, para cada R$10 que recolhe de imposto, que vai para Brasília, volta só um. Só que o brasileiro que mora no estado de São Paulo, ele tem tanto direito quanto o brasileiro que mora no Mato Grosso do Sul, no Acre, onde for, na Bahia, né? Só que o dinheiro não chega. Então, esse serviço público, às vezes, deixa a desejar. Então, como o estado de São Paulo é um estado bem rico, né? E nós temos estruturas governamentais muito boas no estado de São Paulo, como é o Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, que atende uma grande quantidade de brasileiros, né? Não vou nem falar de paulistas, porque tem gente que vem de fora do nosso estado tratar em Ribeirão Preto. Né? Exatamente. Nós temos também alguns eventos regionais importantíssimos que chegam a ser nacionais, como é a AgriShow. Né? A AgriShow recebe aí 250 mil pessoas durante a semana, que às vezes a gente não tem rede hoteleira suficiente para cobrir. As pessoas ficam em Sertãozinho, é capaz até de ficar em Jabuticabal, né? Para poder atender a feira. Né? Então, com esses problemas e oportunidades que a macro-região de Ribeirão Preto tem, nós temos um problema seríssimo que para na representatividade política. Então, proporcionalmente, nós temos menos deputados federais e estaduais no interior do que nós temos na capital. E por que isso acontece? Acontece porque quando o eleitor vai escolher uma pessoa para votar, muitas vezes ele fala assim, eu gosto desse candidato a presidente e eu vou votar em todos que estão na chapa dele, só nesse número aí. Aí você vota em figuras exóticas, figuras que não têm relação com a nossa região. Então, eu vou citar um exemplo aqui, que todo mundo cita esse exemplo, eu vou citar também. Você pega o Tiririca. Né? Então, o pessoal que vota no Tiririca, o que ela pode esperar de recurso de emendas parlamentares, de atuação política em prol do interior, seja aqui agro, indústria, a educação regional nossa aqui, você não pode esperar nada. Então, praticamente, você joga um voto para uma pessoa que mora em São Paulo, que nunca vai trazer o retorno para o interior, porque não tem vínculos com o interior. Exato. E esse é um problema muito sério que a gente espera que com o amadurecimento político das pessoas, isso possa começar a reverter e as pessoas falarem assim, olha, não, realmente nós precisamos de apoio local aqui, nós precisamos, para a questão do pedágio agora entre entre Sertãozinho e Jabuticabal, esse free flow, quem que está cuidando disso?
Tá agradando a pessoa? Não tá. O valor tá justo? Não tá. Quem que luta por isso? André, inclusive você já até tocou num assunto que eu ia tocar. Eu acredito que o Novo, devido à expansão aqui no interior, tem um plano justamente para aumentar a representatividade do interior nas casas legislativas estaduais e federais. Existe esse plano por parte do Partido Novo? O Partido Novo é um partido que sofreu muito na última eleição com a falta de comunicação. Muitas pessoas falavam que a gente era esquerda, né? Pessoas sem menor conhecimento político falavam, o Partido Novo é um partido de esquerda, que nunca fomos, né? Eles falavam até que a cor alaranjada do nosso partido era a mistura do vermelho de um partido com o amarelo do outro partido. Coisas assim, que foram implantadas, na verdade, por partidos de direita, ou ditos de direita, que queriam mascarar que o Novo não era um partido de direita. E a gente precisa fazer recapitular como é que era o comportamento do Partido Novo quando o Bolsonaro foi presidente. Porque nós tínhamos 8 deputados federais à época. Nós somos o partido que mais votou as pautas econômicas com o governo. E ao passo que mesmo o partido que o presidente fazia parte, tal, ainda faz parte, né? Eles estão querendo cortar a mesada dele, mas ele ainda faz parte. Era um partido que não apoiava o próprio presidente, porque tinha os interesses, centrão, distribuição de cargos, que o Novo não aceita. Bom, o Novo seguiu trabalhando. Chegou a eleição, a última, para deputados federais, nós não conseguimos passar a mensagem que a gente era um partido de direita de verdade. Né? Foi uma falha nossa. Né? E a concorrência aproveitou para bater mais e nós fizemos apenas 3 deputados federais. Bom, nós temos então um problema seríssimo agora, que é a cláusula de barreira. Que se nós não tivermos 13 deputados federais, ou 1,5% dos votos no Brasil inteiro, nós não atingiremos a cláusula de barreira. E o que quer dizer isso? Menos tempo de discurso no parlamento. Então, por exemplo, discurso pela liderança, discurso pelo não sei o quê, você vai perdendo isso aí. E às vezes, quando a gente era 8 deputados federais, muitas vezes a gente conseguia travar a pauta no Congresso, né? Vinha aquelas coisas horrorosas, a gente travava a pauta tinha mesmo. Alguma voz tinha gente ainda, né? Não, porque a gente tinha tempo de discurso. E a gente ia segurando o microfone até acabar a sessão, vamos dizer assim. E a gente conseguia travar várias coisas. Bom, hoje, então, nós elegemos o Marcel Van Hatten no Rio Grande do Sul, o Gilson Marques em Santa Catarina e a Adriana Ventura, que inclusive esteve comigo aqui em Jabuticabal. Fomos lá no asilo, já andamos bastante, já vamos receber uma emenda dela aqui para Jabuticabal e tudo mais. E nós fizemos só esses 3. Agora, voltou para o Partido Novo, quem era do Partido Novo, mas saiu do Partido Novo por causa de um cara que a gente tinha no Partido Novo, que tentou destruir o próprio partido que criou. O Salles voltou para o Partido Novo. E logo em seguida, voltou também o Luiz Lima, lá do Rio de Janeiro. Foi medalhista olímpico, um cara sensacional, um parceirão desse projeto que a gente tem de ampliação das cadeiras no Congresso, na Câmara dos Deputados, que é importante. E a gente tem um senador, que é o Girão. O Girão veio para o Novo, ele não era do Novo, mas ele veio para o Novo. E agora nós temos, então, 5 deputados federais e um senador. A meta agora é eleger o Marcel Van Hatten senador no Rio Grande do Sul, o Gilson Marques senador em Santa Catarina. No Paraná, elegeu o Deltan Delagnol, que é o nosso embaixador do Novo hoje. Ele faz um trabalho maravilhoso lá no Paraná. No estado de São Paulo, elegeu o Ricardo Salles. E subindo. Então, por que nós estamos falando isso? Porque o Senado é a casa que consegue segurar a independência dos poderes. Porque quem pode suspender ou impedir um ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado, que hoje não o faz porque muitos dos senadores que lá estão têm processos no Supremo Tribunal Federal, lá engavetadinho, esperando a chantagem da vez. Né? Perfeito. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma campanha
para eleger pelo menos 15 deputados federais e aí sim voltar para o tamanho que a gente acredita que a gente pode realmente fazer mudanças ainda mais importantes que a gente já fez até agora. Perfeito. André, eu sempre vi, particularmente, o Partido Novo como sendo uma alternativa mais voltada à direita liberal, que sempre teve um projeto político muito forte e independente, como foi o caso do João Amoedo, lá em 2018, e do Felipe Dávila, em 2022. Agora, em 2026, o cenário ele muda um pouco diante da inelegibilidade do Bolsonaro. Na sua opinião, você acredita que o projeto político do Novo ele pode ganhar mais poder, já que a direita bolsonarista está meio desamparada por não ter um candidato para apoiar? Ou você acredita, por exemplo, que... Vamos entender como é que está a nossa situação dentro do Partido Novo. Nós temos um candidato a presidente, sim, que é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ele é o nosso candidato a presidente. Perfeito. Tá? Nosso partido é pequeno, não vai ter tempo de televisão. Não interessa, nós temos proposta. A ideia é maior do que as pessoas. A ideia ela é maior do que o tempo de televisão. A ideia é maior do que o fundo partidário. Não fosse assim, não haveria essas revoluções no mundo inteiro, como aconteceu no Nepal. Sim, acompanhamos. Né? Sem dinheiro, sem liderança, os nepalenses não aguentavam mais o regime comunista e derrubaram. Como vai acontecer agora na Venezuela? Como já aconteceu em vários lugares. Então, o que a gente prega? Nós queremos um Estado mínimo, mas isso não é fácil de entregar para a população. Eu vou te dizer uma coisa. Ontem, só para ilustrar um exemplo, ontem nós tivemos uma sessão na Câmara Municipal de Ribeirão Preto e eu apresentei um projeto proibindo o município de usar a palavra grátis ou gratuito nas ações do governo que usem dinheiro público, porque nada é grátis, nada é gratuito. Todo mundo paga na forma de impostos, né? Sim, sim. E foi vencido, quase por unanimidade, mais um outro colega lá. Por quê? A palavra grátis, o gratuito, é a maior ferramenta que o populista tem para se perpetuar no poder. Então o cara, eu vou dar gás pro povo. Não vai dar gás nada, ele pode dar gás lá na privada dele, ele dá um gás lá. Agora dar gás pro povo ele não vai dar, porque quem está pagando isso é o próprio povo. Né? Sim, sim. Eu vou dar energia elétrica gratuita. Não vai dar. Nós estamos pagando essa energia gratuita que o governo ou quem for quer dar. Não é gratuito. Tudo que é gratuito sempre tem alguém que trabalha que pagou essa conta. Não existe. E a riqueza, toda a riqueza, ela advém do trabalho, do empreendedor, dos funcionários que estão ali fazendo a máquina econômica rodar. Então, e isso é difícil a gente trazer para o Brasil, porque, de uma certa forma, nós estamos há mais de 3 décadas viciando as pessoas em programas sociais, num estudo paupérrimo. A educação no Brasil é péssima e é proposital que isso aconteça, para que as pessoas cada vez tenham mais dificuldade de entender que a palavra grátis não é grátis. Isso é proposital, isso é construído dessa forma para ser assim. Então, um partido liberal como o Novo tem que tomar muito cuidado com a forma de entregar as coisas para as pessoas, porque os nossos adversários, inclusive aqueles que se dizem liberais, que se dizem de direita, votam contra as pautas da direita. Então, eu só posso dizer que hoje existe um partido de direita 100%, que é o Partido Novo. Exato. Nos outros partidos tem pessoas que pensam as correntes da direita e outros que são neutrões lá, que estão atrás de cargo e dinheiro, essas coisas. Você acha então que o projeto político do Novo, no ano que vem, ele vai ser capaz de unir essa direita bolsonarista que está desamparada? Ou a direita bolsonarista ela é extremamente fiel ao Bolsonaro e vai seguir naquele caminho que o Bolsonaro indicar e o projeto político do Novo eventualmente ficar de escanteio? Eu não tenho a menor dúvida que o Partido Novo é tão independente que não dependa de o Bolsonaro está elegível, não está elegível, para onde que a turma do Bolsonaro vai, para onde que não vai. Nós temos uma proposta. Se nós ficarmos amarrados no saco do Bolsonaro, a gente não vai para lugar nenhum. O Brasil não vai para lugar nenhum. Toda vez que... E não que o Bolsonaro seja ruim, mas pelo contrário, foi um ótimo presidente. O Lula é um outro populista e a gente fica assim com essas duas extremidades não entregando resultados pro brasileiro.
Nós precisamos de trabalho, de riqueza, de investimento. E o dinheiro, o que está acontecendo? Está indo embora do Brasil. As pessoas estão indo para o Paraguai, estão indo para o Uruguai investir, porque aqui no Brasil não é mais um ambiente seguro de investir. Nós temos uma empresa em Araraquara, que é a Lupo, que se mudou para o Paraguai e foi montar a fábrica lá. Aí, lá no Paraguai, tem uma lei de maquilha, que eles chamam. O produto é fabricado lá, ou ele vai para o Paraguai, ele é acabado no Paraguai, e o Paraguai exporta isso sem imposto. Ou seja, a empresa aqui, que é sufocada com a carga tributária, encontra um alívio em produzir no Paraguai e trazer via Mercosul para o Brasil, com uma importação menor. É mais barato você importar do que produzir no Brasil, e isso é uma loucura. A carga tributária, a carga trabalhista, as dificuldades burocráticas adicionais à carga tributária, né, são sufocantes. Então, ou nós começamos a aprovar leis, começamos a mudar as coisas, sendo o Partido Novo e independendo dos outros partidos de direita, a gente tem que fazer a nossa proposta, a gente tem que levar e brigar por elas. Então, nós, se vamos unir a direita ou não, não é o nosso foco. O nosso foco é apresentar nossas propostas, eleger os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, os nossos senadores, governadores e o nosso presidente Zema. Esse é o nosso objetivo. Quem quiser vir e acreditar que o nosso projeto é bom, que o nosso projeto é saudável, tanto para a política quanto para a economia, que venha para o Novo. Não precisa esperar o outro fazer o amém para poder mudar a realidade da vida. A realidade está mudando todos os dias. E nós convidamos a todos aqueles que nos seguem, que nos acompanham, a vir com a gente, porque nós temos um projeto para o Brasil que é bom para todas as pessoas, que é economicamente bom, que é ambientalmente excelente. Por quê? Eu vou te falar uma coisa, você até me apresentou como ambientalista, e o que é melhor para o meio ambiente? A pessoa pobre ou a pessoa com recursos financeiros? Com recursos financeiros? Lógico. O pobre, você vê as comunidades pobres, mais pobres, sem esgoto. Quando não tem esgoto, você tem doença. Quando você tem doença, você tem custo para o SUS. Uhum. A pessoa joga o lixo no rio, aí entope o bueiro, aí transborda a casa dele, ele perde os móveis dele, porque ali não tem escoamento, porque é uma região pobre, Então, o que a gente quer fazer? Nós, o Partido Novo, nós queremos que o pobre se torne rico. Ao contrário dos partidos de esquerda, que quer que o pobre continue cada vez mais pobre. Amarrado num programa social há 20 anos e não muda de vida. Se você não melhorar de vida financeira, a gente tem que falar disso. Dinheiro é importante. A pessoa tem que ganhar o próprio dinheiro com o trabalho, mas tem que ter oportunidade de trabalho. O filho dele tem que ter um lugar para estudar que aprenda não só a língua portuguesa, matemática, como raciocínio. Não existe mais escola que ensina a criança a fazer raciocínio. Então, se nós não voltarmos um pouco atrás e retomarmos a educação, abrirmos frentes de trabalho, reduzindo impostos, que quanto mais imposto você cobra, menos você arrecada. O Paraguai hoje é o sucesso que é, porque a carga máxima tributária lá é 10%. E já foi provado, inclusive, que quanto menor a carga tributária, mais incentivo há ao consumo e, consequentemente, maior arrecadação também. E mais a economia mais cresce. A economia cresce. Então, exato. Por exemplo, por que o governo tira dinheiro da economia? Agora, por exemplo, esse mês nós tínhamos deflação. Uhul, viva o Lula? Não! Primeiro porque as pessoas estão sem dinheiro para comprar. E essa é uma realidade. Se você não consegue comprar e você tem mais oferta, o preço cai. Porque não tem gente comprando, tem muito produto, o preço cai, para as pessoas poderem comprar. Aconteceu também lá a questão do embargo lá dos 10%, lá, dos 50% americano, sobrou mais produto no mercado interno, então mais oferta. Então, o que a gente quer? Que as pessoas ganhem dinheiro para poder comprar aquilo que ela quer. Por exemplo, por que eu vou querer que o Estado me dê camisinha? Eu não quero comprar camisinha, eu não quero ganhar camisinha. Mas o Estado imagina que ele tem que proteger a população dando
camisinha grátis no posto de saúde que ninguém pega. Então você faz uma compra super valorizada, você comprou enorme quantidade de produto que até se perde, veja o caso das vacinas, né? Enquanto que o governo podia fazer, diminui o imposto, a pessoa tem dinheiro e ela compra se ela quiser. Em vez de comprar camisinha, ela pode comprar um perfume, ela pode comprar uma escova de dente, ela pode comprar o que ela quiser. Mas não, o Estado, com essa visão paternalista, que tem que dar tudo para a pessoa, não dá nada. Dá conta para ela pagar na forma de imposto. Perfeito. Muito claro o seu posicionamento. Inclusive, eu quero voltar depois na questão da política nacional e até internacional. Vamos falar a respeito do assassinato de Charlie Kirk, da perseguição ou não perseguição que tem aos líderes da direita. A gente já vai tocar nesse ponto. Mas eu queria falar um pouquinho também com você, André, da política de Ribeirão Preto. Sim. Toda cidade, na minha concepção, ela tem um grande problema que entra gestão, sai gestão e ninguém consegue resolver. Aqui, por exemplo, em Jaboticabal, a gente tem a incerteza hídrica, que falta água, todo ano é isso, falta água na torneira das pessoas, na casa das pessoas, entra prefeito, sai prefeito e nunca resolve. Ribeirão Preto tem algum problema semelhante que você classificaria como sendo um grande problema da cidade? Se existe, como que você trabalharia para resolver esse problema? Nós temos, o maior problema hoje em Ribeirão Preto é moradia de interesse social, do meu ponto de vista, né? Por quê? O metro quadrado em Ribeirão Preto de terreno é muito mais caro, por exemplo, que o metro quadrado de Sertão. Não, de Sertãozinho não. Sertãozinho já está caro também. Do que de Pontal, por exemplo. Ou do que de Barrinha. Ou de cidades no entorno. Então, como nós moramos na região metropolitana e Ribeirão Preto é a capital, e Ribeirão Preto é caro, não existe nada melhor do que morar numa cidade pequena de interior. Semana passada eu fui aqui em Guariba. Eu trabalho muito com asilo, daqui a pouco eu toco nesse problema. E eu fui conhecer o São Vicente de Paulo aqui em Guariba e tal, e a cidade é um bilu, né? Comparado com a cidade grande, eu não quero nunca mais morar na cidade grande, porque se você vai morar em Guariba, não tem cerca, não tem concertina, as pessoas, todo mundo conhece todo mundo sai na rua, ô, você quer o filho do tal? Seu pai tá bom, tá bom. Isso não tem mais na cidade grande. Bom, adiciona-se ao problema da cidade grande o alto custo de vida. Né? Então, é mais caro morar na cidade grande. Bom, o que eu acho que nós deveríamos estar investindo com força? Transporte intermunicipal de qualidade, rápido. Por exemplo, sobre trilhos, que é uma coisa que eu acredito. Eu sempre venho fazendo campanha de que o melhor transporte público é o transporte sobre trilho. Né? Ele é rápido, ele é limpo, ele é eficiente, né? E ele é barato. Mas nós, por uma questão econômica, o Brasil optou não ter esse transporte. Então, o que eu acho? Se nós tivéssemos as pessoas trabalhando em Ribeirão Preto e morando na cidade pequena no entorno, essa pessoa teria muito mais qualidade de vida. Porque ela pode até, trabalha em Ribeirão Preto e volta para a sua cidade, onde ela tem segurança, ela tem um aluguel mais barato, ela tem uma casa mais barata. O que acontece? Hoje todo mundo quer morar em Ribeirão Preto. O preço, oferta e demanda, né? Que a gente estava falando agora há pouco. O preço do metro quadrado lá é muito mais alto do que aqui em Jaboticabal, por exemplo. A pessoa de Jaboticabal às vezes pensa que, em vez de eu comprar aqui, que seria o investimento de mais longo prazo, eu vou comprar em Ribeirão Preto, que ela valoriza mais, e não é uma verdade isso. Lá é só mais caro. Quando você for vender, você vai vender caro, porque você pagou caro. Aqui você vai comprar mais barato e vai vender mais caro. Você pode ganhar dinheiro aqui, mais do que lá. Então, tem essas coisas na cidade que a gente entende que se nós tivéssemos, primeiro, moradia de interesse social, né? Habitação de interesse social em mais quantidade, já resolveria o problema das pessoas que estão lá. E trilhos e transporte sobre trilhos, transporte rápido interligando as cidades da região metropolitana. Porque também pode acontecer da pessoa morar em Guariba e vir trabalhar em Jaboticabal. Pode acontecer da pessoa morar em Sertãozinho e ir trabalhar em Jardinópolis, por fora da região, né? Então nós estamos tentando agora trabalhar o macroanel de Ribeirão Preto, interligando as cidades do entorno por um macroanel mesmo, por enquanto de asfalto, mas o ideal seria sobre trilhos, para que desse agilidade no transporte das pessoas. Perfeito, André. Agora eu quero tocar num assunto também, num outro ponto que eu evidencio toda vez que eu visito o Ribeirão Preto, e eu vou lá com muita frequência, que é a concentração de pessoas em situação de rua, principalmente ali na rodoviária e no centro.
Um levantamento da Secretaria de Assistência Social mostra que existem 1,7 mil moradores de rua na cidade de Ribeirão Preto. Como contornar esse problema? Como lidar com esse problema? Eu te pergunto, quantos moradores de rua tem em Jaboticabal? Aqui, não tenho esse número. Mas é muito pouco, praticamente não tem. Sabe por quê? Porque o cara que está em situação de rua aqui, ele é convidado a ir para Ribeirão Preto. E isso não acontece só em Jaboticabal. E todas as cidades do entorno falam, vai para Ribeirão Preto, porque lá os caras dão esmola boa, você não vai passar vergonha porque ninguém te conhece, porque à noite passa um filho de Deus para te dar uma marmita. O que o cara faz? Tchum, vai para Ribeirão. Chega lá, qual que é o problema que ele encontra? A droga. Porque quando a pessoa rompe um vínculo na casa, na família, na cidade que ele mora, ele já vai com o coração machucado para onde ele for. E às vezes ele sem vínculo acaba conhecendo o cara na rua, senta aí, irmão, senta aí, dá uma baforada aí, acabou. O cara deu 2, 3 baforadas no crack e ele pulou para dentro. Aí o caminho de volta é muito difícil. Então hoje, qual seria a solução para Ribeirão Preto? Nós temos um déficit de 10 mil leitos para internação de alcoólicos e drogadictos. E nós, então, precisamos construir isso. Mas construir em Ribeirão, que é caro? Não, nós podemos construir na região, comunidades terapêuticas, tudo, mas fazer um trabalho efetivo de combate à droga. Porque se nós não... E, aqui em Jaboticabal tem biqueira? Acredito que sim. Você acredita? Todo mundo sabe onde é a biqueira. A polícia sabe, a cidadão de bem sabe, o traficante que sabe, lógico, ele vende lá, é o ponto dele, todo mundo sabe. Mas por que não há o combate efetivo à droga? Se aqui é pequeno, tem, lá em Ribeirão Preto, que é enorme, que ninguém vê, aí tem demais, aí para todo lado tem biqueira. Agora, se não houver uma política nacional de combate à droga, isso não vai acabar. E por que isso não acaba? Porque às vezes a gente tem a impressão de que o próprio governo é um fomentador do consumo de droga quando ele te dá um Bolsa Família, um cartão de Bolsa Família de R$600 para pessoa em situação de rua, a pessoa já deixa o cartão com o traficante, e o traficante só entrega a droga pro cara no dia que cai lá o pagamento, entendeu? Então, o que o governo faz? Transfere dinheiro do cofre público para o tráfico de drogas. Você acredita, então, que essa política assistencialista ajuda a manter ou aumentar o número? Ela aumenta a pobreza, ela aumenta a dependência química. Não existe um programa correto no sentido de desmamar o drogadicto da droga. Se você dá o cartão... Por que você vai dar o cartão pro cara? Se ele, e eu já encontrei vários em Ribeirão Preto, porque eu paro para conversar com eles, e falo assim, você quer tratar? Não, tá babando, tá, isso aqui. Você não pode pôr a mão num cara desse, porque você estaria indo contra a vontade dele de ser tratado. Tem que ter tratamento compulsório. Tem que pegar o cara e falar, filhão, deu, vamos entrar aqui, você vai tomar um banho, cortar cabelo, vai comer e vai sair da droga. Eu vou te trancar. Tem que ser 6 meses o tratamento para desintoxicação. Porque se você leva o cara lá pro CAPS, dá um remedinho para ele, depois solta ele, não fez efeito algum no problema da drogadição. Então, tem que haver, sim, uma política séria, sim, se precisar envolver o pessoal dos direitos humanos, juiz, promotor, caramba, para tirar essas pessoas compulsoriamente da rua. Os drogadictos, por favor. Os doentes. Sim. Não o que está com independência. Pessoa que tem independência, por algum motivo está morando na rua. Em Ribeirão Preto nós temos 5 casas de passagem masculinas, 2 femininas. A pessoa pode dormir na casa de passagem, voltar durante o dia para a rua, né? É para isso que serve uma casa de passagem. Ela pode ficar 90 dias na casa de passagem, depois tem que sair. Agora, qual que é um problema? Esses dias, aí dentro da política municipal, aí falta a contratação de assistente social. E, por exemplo, a nossa rodoviária, por exemplo, não tem uma assistência social, não tem um posto de assistência social na rodoviária. Deveria ter, porque o cara chega lá meio perdido. Que cidade que é essa aqui? Por quê? Às vezes, existe um programa que chama Recâmbio. Recâmbio é a pessoa que quer voltar para a cidade dela, ela tem família, a família quer, e ela não tem o dinheiro da passagem. O dinheiro do recâmbio é o dinheiro que paga a passagem até a pessoa voltar para casa dela. Tá? Dá o destino para a pessoa. Mas o que acontece em Ribeirão Preto? Só tem passagem para um raio de 100 quilômetros. Então,
O cara tem que ir para Prudente. Joga ele para Araraquara. Os caras de Araraquara, o que você está fazendo aqui? Eu quero ir para Prudente. Não, Ribeirão é mais perto. Volta o cara para Ribeirão. Entendi. Isso não resolve o problema. Você fica enxugando um gelo veiaco ali e você não faz o que tem que fazer. Então, nós queremos mais contratação de pessoas na assistência social, um posto de assistência social para recolher as pessoas que chegam, destiná-las, às vezes, para onde elas querem ir, e dinheiro para recâmbio. Esses dias eu parei lá em frente à rodoviária, um cara veio me pedir um dinheiro, falei, o que você quer? Eu cheguei de Serrana e eu tenho que ir para Uberaba. Falei, a Secretaria de Assistência Social é ali, você vira ali, indiquei pro cara, fora da rodoviária. Vou lá não, vou ficar por aqui que eu ganho. Aí o cara ganha um tanto de dinheiro. Não deu para comprar passagem, mas deu para comprar corote. Aí ele toma o corote, aí ele não vai embora nunca mais. Então, esse tipo de apoio, esse tipo de assistência, esse tipo de política pública para tratar os problemas reais com soluções reais é o que provavelmente muitos dirigentes, muitos prefeitos não têm coragem de assumir. É o caso de Ribeirão Preto. Perfeito. André, ainda falando um pouco de Ribeirão Preto, você foi o presidente da Comissão Especial de Estudos da CODERP, que foi responsável por liquidar, ou aprovar a liquidação, não sei se esse projeto já chegou a ser efetivado. A CODERP, inclusive, que é uma empresa de economia mista, né, a prefeitura é acionista majoritária, e uma empresa deficitária, assim como muitas empresas públicas que a gente vê por aí. Que, inclusive, também foi alvo de investigação na Operação Sevandija, tem toda aquela questão. André, existe alguma outra empresa municipal em Ribeirão Preto que você acredita que deve passar pelo mesmo processo, ou de privatização, ou de liquidação? Bom, primeiro a história da CODERP. A CODERP é uma empresa mista, né? Mas grande parte do seu capital, mais de 99% do capital é da prefeitura. E ela foi criada para fazer o desenvolvimento econômico de Ribeirão Preto, né? Na época que era até tudo bem o Estado ter empresa pública. Está falando de 50 anos atrás, Ribeirão precisava desenvolver, tudo mais. Tá bom. Só que com o tempo, a intenção boa de quem cria se perde. E o pessoal que toma conta daquele serviço público, e isso passa prefeito, entra prefeito, não sei o quê, aquele cargo político que vai ficando, que vai apoiando, que pede voto para vereador, que fica, não sei o quê, cria uma força política de pessoas ineficientes que são super gastadoras, porque um equipamento desse custa muito dinheiro. Hoje nós temos um prejuízo anual de 18 milhões na CODERP, ainda porque ela não foi liquidada. Mas voltando no tempo um pouco. Eu comecei o processo de liquidação da CODERP, contratei um auditor no nosso gabinete, é todo mundo contratado por processo seletivo, contratei o auditor e fomos para cima da CODERP. Fizemos um baita de um trabalho, 10 meses de estudo, mais 2 meses de comissão especial de estudo, pegamos depoimento, tudo, entregamos o pacote para o prefeito anterior, falei assim, liquida ou faz uma reforma administrativa. E ele viu por bem liquidar. Aí mandou um decreto de liquidação. Ótimo. Estava faltando 6 meses para acabar o mandato dele, ele prorrogou esse decreto para esse ano agora, que ele não seria mais prefeito. Ou seja, ele poderia ter resolvido o problema e não resolveu, jogou para o próximo. O próximo não quer resolver. Não tem problema não, eu quero. Arrochei de novo, contratei outro auditor e mais meu corpo jurídico muito forte e fomos para cima das questões que estava pegando. E fui falar com o prefeito. Falei, prefeito, você está errando. Você não pode fazer isso, tem que fechar, tal. Não sei se eu fecho, não sei se eu não fecho, não sei o quê, que a conversa mole. Não tem problema não. Dei um mês, o prefeito não se moveu, entrei no Ministério Público. Minha função. Entrei no Ministério Público e agora a gente vai esperar concluir. Agora você me pergunta se tem outras. Sim, tem a RPMob, né? Que é uma empresa de trânsito. E que quando a gente fala de empresa, eu não entendo que o poder público tenha que ter empresa. Porque quem tem que ter empresa é empresário. A pessoa que paga a conta, fecha a conta, vai chegando no mês, precisa tirar dinheiro, aperta aqui, apaga a luz na hora que vai embora, fecha a torneira para não pingar água. O Estado não tem que ter, porque quando o Estado tem uma máquina pública chamada empresa, ele compra sem licitação, né? Ele compra, às vezes, coisas que não precisa, volta a CODERP
e na época lá da Savandija, aquilo lá era usado para lavar dinheiro, fazer compra sem licitação, comprava catraca para escola, contratava construção de pátio para elefante do Jardim Zoológico, as coisas nada a ver com a empresa, né? E o dinheiro vai embora. E aí você pega uma empresa de trânsito, que ela vai aumentando a folha de pagamento, porque vai pondo gente dentro. O que acontece? Essas pessoas precisam receber salário. O que faz? Multa mais as pessoas. Aí vira um ciclo interminável de arrecadação forçada que é o trânsito. Aí você põe um marronzinho escondido para multar. Aí é uma coisa que... Então, o que eu entendo? Aí, nós precisamos ter regulamentação de trânsito, sim, mas em forma de secretaria. Porque quando você tem uma secretaria, a forma de ingressar no serviço público é o concurso público. Aí você não tem indicados políticos que ficam sugando o dinheiro do pagador de imposto. Beleza. André, vamos falar um pouquinho mais de Ribeirão Preto, mas agora indo para a sua vida pessoal antes da trajetória política. Você, na verdade, nasceu em Ituverava, é isso? Isso. Guará não tinha hospital, né? Falei aqui no começo. A gente ia nascer em Ituverava. Aí eu já 2 dias já voltei para Guará e fiquei lá até os 7 anos. Perfeito. Né? Aí nós mudamos para Ribeirão. Aí o pai ele era diretor de escola lá, passou no concurso aqui para supervisor de ensino do Estado, carreira na Secretaria de Educação do Estado, e nós viemos para Ribeirão. A mãe foi ser diretora na escola, 2 escolas estaduais aqui em Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto, e nós fomos para lá. Quando eu tinha aos 17 anos, eu fui fazer um intercâmbio do Rotary Club, que eu faço parte. E eu fui morar na Austrália. Fiquei lá 1 ano, tudo, aprendi um monte de coisa. Aí eu cheguei da Austrália e falei, nossa, esse país funciona tudo, a gente chega no Brasil é uma bagunça. Aqui tem hora e minuto de passar o ônibus e tal. Lá no Brasil, a hora que o ônibus passou. A gente pensa, gente, mas precisava mudar isso um pouco, né? Mas beleza, agora acabou a ditadura, agora o Sarney é o nosso presidente e agora vai dar certo. Santa inocência, aos 18 anos, eu vi de lá para cá o Brasil praticamente não cresceu nessas últimas 4 décadas, né? Mas eu fui tocando minha vida. E aí eu me formei em Direito, né? Lá da UNAERP, e comecei a trabalhar com um tio meu, que era aposentado do Banco do Brasil, da Cassex, na área de comércio exterior. E a gente dava consultoria para comércio exterior, inclusive para empresas que eram pequenas que viraram gigantes, como é o caso da Ouro Fino, né? Foi nossa cliente, ela tinha uma indústria pequena lá em Ribeirão Preto, que importava produtos da Índia, misturava e fazia o produto nacional. E a gente dava bastante consultoria nesse sentido. Fui comprador de sucata. Eu trabalhava para uma empresa de Araras e a gente comprava sucata aqui na região, em grandes volumes, né? Comprava de usina, de sucateiros e tudo mais. E aí depois eu fui professor de inglês, muito tempo. Eu dava aula de inglês para umas pessoas importantes lá em Ribeirão. E aí, com esse curso de inglês que eu dava para as pessoas, e já trabalhando com comércio exterior, eu convenci umas empresas a gente dar um passo e ir para a África do Sul, que era um país muito interessante na época. Tinha acabado o apartheid, o Fernando Henrique tinha sido eleito presidente do Brasil, e o primeiro país que ele queria visitar oficialmente era a África do Sul, porque ele era amigo do Mandela, Tony Blair, Helmut Kohl, aquele Bill Clinton, era aquela turma lá da época, sim. Lá o Fernando Henrique estava junto. E aí nós fomos para a África do Sul. E lá eu conheci pecuária e comecei a entender mais como é que era. Eu arrumei clientes para importar embriões, tudo, e eu estou nessa atividade até hoje. Eu trabalho com genética bovina, importando e exportando sêmen de boi. Perfeito. André, você foi eleito na sua primeira eleição com 1.756 votos e na segunda eleição, na sua reeleição, mais do que o dobro, 4.207 votos. O que muda para um vereador, na época você novato ainda, na vida pública, enquanto parlamentar, do primeiro para o segundo mandato, e aqui você acha que deve esse aumento de mais do que o dobro de votos? Capital político a gente vai construindo ao longo do tempo.
A menos que você é um Big Brother, né? Que você sai da televisão e já é eleito. Não é a realidade. É igual jogador de futebol, né? Tem um monte de jogador de futebol muito bom que fica lá ganhando R$ 1.500 por mês no clube da cidade e não vira um Neymar, né? Então, mas a gente acha que assim, o capital político ele é construído. Eu, para ganhar minha primeira eleição, eu disputei 5 eleições. Não foi? Não foi a primeira. Eu disputei, eu era do Partido Verde. Eu disputei uma eleição de vereador, 1.216 votos. Aí eu disputei uma de deputado federal. E teve 3.000 e poucos votos. Aí eu fui para de vereador que eu ia ganhar. Eu tive 2.081 votos, só que meu partido não fez um coeficiente eleitoral. E aí fiquei de fora, não tem problema. Aí disputei outra de deputado federal, aí perdi com 4.000 e poucos votos. Falei, eu acho que não é para mim. Então eu vou ajudar agora um outro partido que eu acredito que possa fazer gente boa para a política. E aí apareceu o Novo. E aí eu me filiei ao Novo em 2019 e comecei a ajudar a construir o Novo lá em Ribeirão. E aí veio a eleição, falei, vou disputar para ajudar, pôr voto no balaio. Só que a gente não conseguiu formar uma chapa inteira, a gente tinha só 14 candidatos, uma menina morreu no meio da coisa. Nós tivemos poucos votos. Mas aquele foi o ano da pandemia. E aí, o que aconteceu? Pouca gente foi votar. Então, o coeficiente abaixou. Nós tínhamos aquele voto ideológico. Muitas pessoas votam no Novo, então nós tínhamos muito voto de legenda. E eu consegui ser eleito, né? Fizemos uma cadeira e fui eu. E aí, eu acho que o trabalho que eu fiz foi um trabalho reconhecido, né? As pessoas me identificam, né? E aí, uma indica para a outra e aí o voto cresce. E foi o que aconteceu. Perfeito. André, tem algum projeto que você já ajudou a construir, ou que você realmente foi o relator, construiu sozinho, que você se orgulha muito, que foi aprovado? Olha, a gente não tem filho preferido, né? Não. Mas tem algumas coisas que a gente tem assim, muito orgulho. Por eu estar nessa questão de meio ambiente, eu aprovei lá em Ribeirão Preto, como você tem aqui em Jabuticabal também o problema de água, eu aprovei uma lei que é o reuso da água, água de reuso, o uso da água de reuso. Porque assim, a estação de tratamento de esgoto lá de Ribeirão Preto trata a água. E a hora que a água está tratada, ela joga no rio. Então, em suma é assim, você tira a água do aquífero, que é limpinha, maravilhosa, aí você suja a água, aí você trata a água. Aí ela está limpa. O certo é ela voltar para o aquífero. Aí você joga no rio, então você está sangrando o aquífero e jogando a água no rio que vai para o mar. O meu projeto, o que ele faz? Ele autoriza a empresa de tratamento de água a disponibilizar essa água para o município e para empresas. Então as empresas podem comprar uma água mais barata, por exemplo, água de indústria, né? Vamos supor que você vai fazer um produto que usa para lavar, por exemplo, a lavagem de tecidos ou de roupas. Você pode usar água de reuso, ela é limpa, ela não é potável, mas ela é limpa, né? Você vai irrigar praça, jardim, você pode usar água de reuso. Então, esse eu acho que foi um projeto que eu contribuí bastante com o meio ambiente, né? E eu tenho outros projetos assim que eu não me atreveria a falar que são favoritos, mas que eu gosto muito. Mas ontem, e eu preciso te dizer isso, ontem eu inaugurei a perda de um projeto. Ontem eu não consegui aprovar um projeto pela primeira vez. Caramba. Mas isso acontece, é da democracia. Exato. E a gente tem que respeitar a democracia, né? Porque a democracia é a vontade da maioria, não da minoria, que às vezes querem impor nossa goela abaixo à vontade da minoria. Não, a gente tem que trabalhar para a maioria, né? Então... Exato. Perfeito. André, falando de eleição novamente, o senhor pensa em disputar uma eleição para deputado federal ou deputado estadual no futuro, ou até um futuro próximo? Olha, eu sou muito envolvido, eu não falei para você assim com detalhes, mas eu sou muito envolvido em terceira idade, com o pessoal da terceira idade. Vamos falar desse assunto então. O assunto é o seguinte, eu trabalho muito para asilos, né? Eu busco recursos para asilos. Por que o asilo?
todos nós estamos envelhecendo e, se tudo der certo, todos nós chegaremos à terceira idade. Uns com mais recurso financeiro, com mais saúde mental. Sim. Né? E outros não. Outros estão chegando na terceira idade sem recurso financeiro, sem família. É uma coisa terrível. E não tem para onde ir essas pessoas. E muitas, às vezes, estão com um grau de dificuldade avançado, ou com Alzheimer, ou com questões limitantes de mobilidade, essa coisa toda. Então, a gente precisa colocar essas pessoas em algum lugar para que, inclusive, os filhos possam trabalhar. Porque é muito difícil você deixar um pai e uma mãe em casa sem ter recurso para bancar uma cuidadora ou algo assim. E, às vezes, acaba acontecendo uma tragédia. Então, eu trabalho para aumentar as vagas em asilos. Né? Muito bem. Então, eu saio identificando os asilos e buscando recurso, seja na Alesp ou na Câmara dos Deputados, em Brasília, para aumento de vagas ou para equipar os asilos. Muito bem. Dito isso, vou olhar a garganta aqui. O que eu tenho feito? Buscado cada vez mais recursos, tanto na Secretaria de Assistência Social do Estado de São Paulo, como no Ministério das Cidades, e como verbas parlamentares para a gente. Você, então, já tem uma atuação direta ali, mesmo sem um cargo nessas casas legislativas? Não, na verdade, assim, eu, como vereador, eu ligo para deputados para pedir dinheiro. Uhum. É uma função nossa. Sim, sim. Né? Nós não temos emendas parlamentares impositivas em Ribeirão Preto. Tem município que tem, nós não temos. Então eu tenho que buscar as emendas estaduais e federais. Só que o que eu entendo? Eu acho que, como nós estamos muito mal representados e muito pouco representados no interior, eu espero poder me candidatar o ano que vem a deputado estadual. Porque eu já estou fazendo esse trabalho na nossa região. Então, por exemplo, aqui no asilo daqui, no asilo de Guariba, nos asilos de Ribeirão Preto, aqui pode falar asilo, né? Lá em Ribeirão não pode mais, lá é ILPI que fala. É Instituição de Longa Permanência de Idoso. Né? Mas você sai no interior, ninguém sabe, nem sabe o que é isso. Então você fala asilo, todo mundo sabe. Então eu já trabalho nessa frente, que é a que eu espero continuar. Só que com mais recursos, com mais condições para poder ajudar mais. Então no ano que vem podemos esperar André Rodini candidato a deputado estadual? Eu espero, se o partido entender que eu possa ser útil nessa frente, eu estarei, já coloco meu nome à disposição. Inclusive, já estou participando de um processo interno, porque o Partido Novo tem isso. Se você quiser ser candidato, você entra lá no processo seletivo, tem todos os cargos. Quer ser presidente? Vai lá disputar lá com o Zema. Mas não é o meu caso. Se alguém quiser aparecer e disputar com o Zema, também disputa. É aberto. E eu vou disputar uma das cadeiras para deputado estadual. Perfeito. Ó, em primeira mão para você que acompanha. Não sei se é em primeira mão, já falou isso em algum outro podcast. Não, acho que eu não falei, não. Para você que acompanha o Playercast, em primeira mão para você. Vamos falar de política nacional agora, a nível nacional mesmo? Quero ouvir a sua opinião, você já se posicionou como um cara firmemente de direita mesmo, e eu quero ouvir a sua opinião sobre a recente condenação de Jair Bolsonaro. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa condenação, como você acha, se o processo é legítimo, a forma como ele foi conduzido, e também a sua opinião sobre a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e ao Bolsonaro também. Muito bem. Eu te falei que eu estudei direito, eu me formei em direito. Sim. Eu não exerço direito, mas eu estudei. E quando eu estudei direito, eu gostava da parte de processo penal, processo civil, né? Eu gostava, era uma parte que eu gostava bastante. Então, o que a gente vê? O que está acontecendo? O que aconteceu com esse processo do Jair Bolsonaro? Ele é viciado em praticamente todas as etapas dele. Existe o vício jurídico espalhado em todas as etapas. Seja na coleta de provas, seja no foro competente para julgar. Então, eu entendo, para resumir, que esse processo foi uma farsa. Existia uma vontade de vingança muito grande do pessoal que viu o Lula preso. Esse pessoal queria pôr o Lula, tanto que ele foi descondenado, que ele é bandido, devia estar preso,
né? Mas ele foi descondenado por quem? Pelos ministros do STF que ele indicou ou que o PT indicou. Então, é um grupo de agentes trabalhando para descondenar um, e se você pode descondenar um, você pode condenar o outro. Eu entendo que... Então, como o processo, para mim, foi uma farsa, eu já não tenho mais o que falar desse processo. Está condenado, 27 anos de cadeia aí, em cima de um processo viciado, que eu espero que ele possa ser revisto pelo mesmo Supremo Tribunal Federal, que reviu, no caso, a condenação do Lula. Só que o Lula não foi condenado no STF. Lula foi condenado em todas as instâncias para baixo do STF e absolvido no STF. O que eu espero que aconteça? Que o novo presidente da República, que for eleito na próxima eleição, indique seus 3 ministros, que terá direito, né, com pessoas que tenham notório saber e não tenham interesse em causas. Então, é o princípio da isonomia, você tem que, né, observar o processo com os olhos da lei. Se isso acontecer, pode ser que esse processo seja anulado, porque ele tem tudo para ser anulado. Ele deve ser anulado, porque ele está viciado. Bom. Perfeito. Você... Anistia. Anistia, vamos lá. Como que você pode anistiar quem não cometeu o crime? Então não existiu crime na sua opinião? Qual crime de quê? Eu tô... Não, eu pergunto. Você aí que tá ouvindo, você que é mais de esquerda, qual o crime que a tia que tava com a Bíblia no subaco, rezando na frente do Congresso, cometeu? Eu quero entender, porque não tem tipificação para isso. Ela estava lá rezando. Isso não é crime, pô. Louvável que alguém esteja rezando nesse país, que só existe ódio. Mas a pessoa foi lá e depredou. Opa, beleza, depredou. O que quebrou um vidro? Vai pagar o vidro. Vai pagar a pena proporcional. Tá certo? Agora, o que aconteceu foi o seguinte. A mulher vai lá, escreve com batom na estátua, perdeu o mané, que é uma frase do Barroso, debochando do povo brasileiro, quando ele diz que o STF salvou o Brasil do bolsonarismo. Ou seja, ele praticamente declarou que houve até uma provável fraude eleitoral. Mas beleza. Aí ele fala, perdeu o mané lá pro cara lá. A menina com um batom simples, com uma bucha e sabão e um baldinho de água limpa, foi condenada a 17 anos de cadeia, ficar longe das filhas. Uma mãe de família. Que crime é esse? Que pena é essa? Cadê a dosimetria da pena? A impressão que eu tenho... assim, se eu sou a favor da anistia, eu sou a favor da anulação das penas. Não, mas houve excesso aqui e ali de quem? Então, aponte. Agora, o que aconteceu com as imagens que estavam em poder do STF? Foram destruídas. A pedido do senhor Flávio Dino. Como que você destrói prova de um processo, Jesus? Não é possível. Desculpa. Fica tranquilo. Não pode. Então, é tudo viciado. Então, nós vamos ter que passar um pano em cima disso. Agora, quando você fala de anistia, o que é anistia? Anistia é o esquecimento. Anistia não é perdão. Porque quem perdoa não esquece. A anistia é o esquecimento. Nós já tivemos várias anistias no Brasil, desde o Brasil Império, né? Na Guerra dos Emboabas houve anistia, toda anistia. A última foi em 79, que deu anistia para esses bandidos que estão no poder hoje. A Dilma era terrorista, sequestrou embaixador. O Zé Dirceu era guerrilheiro. Essa turma toda do PT era tudo bandido e foram anistiados. Anistia ampla, geral e irrestrita. Tanto anistiou gente da esquerda, quanto anistiou gente da direita, e não se fala mais nisso. E toca o país. Isso é anistia. Então o Brasil precisa ter anistia, né? A anistia é aquele período de tempo em tempo que chega, joga uma água fria, para com isso, vai cada um pro seu canto, vai viver sua vida, acabou. Então,
É uma oportunidade que a gente tem de esquecer o passado e começar uma nova vida. Porque se não esquecer, se não houver, não haverá paz. A paz só acontecerá no nosso país quando esquecermos o ódio. Esquecermos as injustiças. Só que para isso precisa ter um tampão. Precisa socar uma rolha nesse poço e falar, acabou, chega. Agora vão todo mundo para a rua, vai todo mundo ser feliz. Se cometer novo crime, a gente pensa de novo. Perfeito. O que eu entendo, André, na minha concepção pessoal, mas eu não tô aqui para dar minha opinião, é que o STF ele quer, às vezes, legislar, o que não é uma atribuição do Poder Judiciário. Quem tem que legislar é o Legislativo. Mas vamos falar agora que você falou de esquerda e direita, tocou nesse assunto, vamos falar de um caso que aconteceu na semana passada, que foi o assassinato covarde, na minha opinião, de Charlie Kirk. Nada justifica, eu particularmente não concordo com muitas das opiniões dele, mas nada justifica o assassinato de um opositor político. Só que não foi a primeira vez, esse ano inclusive, que a gente teve a morte de Miguel Uribe, também, que era um grande representante da direita, era do... Miguel Uribe era colombiano, senador colombiano, pré-candidato à presidência da República. Em 2023 a gente teve Fernando Villavicencio também, candidato à presidência da República. Você acha, na sua opinião, que existe hoje... Shinzo Abe no Japão. Shinzo Abe no Japão, exatamente. Agora, nas eleições que vão acontecer agora na Alemanha, mataram 6 candidatos de um partido de direita. Mataram, não, morreram, né? Lá eles são discretos. O alemão é discreto para matar. Não é igual aqui o PCC, vai e metralha o cara. Lá os caras dão um fim nele. Mas morrer 6 candidatos no período eleitoral de um partido de direita. Então, o que vai acontecendo? Vamos voltar pro Charles Kirk, o Charlie, como ele era carinhosamente chamado. Eu, de verdade, conhecia muito pouco do Charlie Kirk. Eu já tinha visto ele junto com o Milley, já tinha visto ele com o Trump, com o Bolsonaro. Falei, esse cara é uma figura. Sabe esses arroz de festa? Eu achava que ele era apenas um arroz de festa, nunca tinha visto as declarações dele. Tá? Quando ele morreu, aí começa a bombar vídeo dele. Então, o que esse cara fazia? Ele montava uma tenda na universidade e fala assim, me prove que eu estou errado. Ele abriu um espaço pro Igual debate. Nós estamos aqui, um de frente. Sim. Assim, fala uma coisa aí que você acha que eu estou errado, mas eu vou te dar minha opinião. Você fica com a sua, eu fico com a minha. E ele foi chamado de extremista também, por Não, muitos mas canais. mas quem chama de extremista são justamente os extremistas. Você vê esse canalha aí desse Eduardo Bueno? Esse cara é um extremista. Aliás, pago com dinheiro público, né? Porque ele agora fechou um acordo, vendeu aí para a Caixa Econômica Federal um pacote de 3.300.000 só para rever um livro lá da Caixa Federal. Ou seja, é dinheiro do poder público alimentando vozes extremistas e idiotas e radicais. Bom, o que acontece? Quando esse moço tomou o tiro, muitas pessoas comemoraram. Mas comemoraram o quê? Aí eu fui ver aqui que o cara falava, não é possível. Não é possível que o mundo está tão doente assim, que as pessoas estão tão doentes. Porque eu sou um candidato a tomar tiro. Porque eu sou de direita, eu falo o que eu penso, eu sou um conservador, então eu mereço morrer. Meus filhos merecem não ter mais o pai, como aconteceu com as criancinhas desse cara. E aparecia ele brincando, um pai amoroso, um pai presente. Então, o que a gente vê? Óbvio, eu condenei, ontem até consegui passar uma moção de repúdio a esse canalha aí desse Eduardo Bueno, para ver se... Mas às vezes, na verdade, eu acho que foi mais um desabafo meu, não só para ele, mas para todas as pessoas que pensam que para acabar com a opinião do outro é matando o outro. Você acha que hoje, por exemplo, tendo em vista todos esses acontecimentos que a gente acabou de citar, existe uma tendência a uma perseguição a líderes da direita? Ou você acha que essa perseguição não existe, é só uma coincidência? Não, ela existe. Ela existe. Olha, eu que estou na direita, sou da direita, desde que eu me entendo por... Gente, eu era daqueles que torcia pro Maluf, torcia pro Collor, desde menino. Eu gosto dessa ala, né? Não com as coisas erradas que eles fizeram, porque eles fizeram muitas coisas erradas, mas é porque até a época a gente não tinha muita ideia do que era esquerda e direita. A gente achava que os militares eram direita e todo o resto era a esquerda legal. Eu mesmo fui do Partido Verde, né? Eu tinha aquele sentimento romântico e tal, mas eu sempre me vi uma pessoa conservadora, defensora da coisa certa. Como são os outros líderes
genuínos da direita. Então, você tem uma pessoa que defende fazer o certo, custe o que custar. Como você acha que deve ser a resposta, então, da direita a esse tipo de situação, esse tipo de atentado, essa tendência? Olha, por muito tempo, a direita tem sido tolerante. Eu mencionei aqui em alguma parte do nosso programa que a democracia é o direito das maiorias. O que acontece é que com o estabelecimento dessa cultura woke, as mini minorias tomaram um poder muito grande e muito forte. Ao ponto do cara se sentir um gato e você tem que providenciar veterinário para um cara que se sente um gato. Né? E não um psiquiatra para ele, porque ele é um retardado. Agora, se eu falo isso, e às vezes tem alguém que se sente um gato, e que mia, e se lambe, não sei o quê, vai comer rato, aí pode ser que essa pessoa queira me atacar. Porque eu estou falando uma verdade. Um ser humano não é um gato, não é um cachorro, não é uma cobra. O ser humano é um ser humano que tem um espírito e que tem uma mente e que tem, às vezes, insanidade mental. E aí você pega essas pessoas que não têm sanidade mental e vai dando para elas direito à voz de uma forma que isso se torna inviável, administrativamente falando, do ponto de vista ético, de todos os pontos de vista, inclusive reprodutivo. Né? Esses dias eu vi um cara falando que homem pode ter nenê. Como é que homem pode ter nenê? Você tá louco? Então, aí você começa a entrar numas pautas que a esquerda domina bem. Aí ela vem e te chama de homofóbico, extremista, terraplanista, negacionista, fascista. Opa, fascista, vamos matar a fascista. Aí vem esse retardado desse moço que matou o Charlie Kirk e escreve na bala: toma, fascista. Na bala. Isso é doença mental. Isso não é ideologia. Como que você pode chamar de fascista um cara de direita se o fascismo mesmo é um movimento de esquerda que a esquerda joga no colo do pessoal da direita e fala: se vira, seu fascista. Como fascista? Hã? Perfeito. André, então assim, em termos de a resposta que a direita pode dar, porque assim, eu entendo que se a esquerda ela faz esse tipo de discurso e esse discurso tem uma relevância dentro da democracia, é porque a gente está num Estado democrático de direito que permite que esse discurso seja perpetuado. Até que ponto essa liberdade, qual é a linha tênue entre a liberdade ruim e a que invade o espaço do outro e permite com que esse discurso de ódio seja difundido? Quando em dúvida, consulte os clássicos. Essa é uma frase que norteia a literatura, que norteia a ciência, que norteia a política. Quando em dúvida, os valores conservadores são as colunas de sustentação de uma sociedade. E o que é o valor básico do conservadorismo? A família. A família é a maior e melhor unidade que pode haver numa sociedade. Então, é a célula que transforma toda uma sociedade, é a família. E os valores que você recebe da sua família, você recebe milenarmente de todos os trisavós, quadravós, sei lá quantos vós lá para trás, de 2000 anos atrás, que vão passando para as gerações futuras e aprimorando uma geração após a outra. Isso se chama evolução. Então, se tudo que a sua família trouxe para você até hoje não vale, e o que vale é uma retardada de uma professora de esquerda de uma faculdade falar que a família não presta, que a família destrói a sociedade, ela tem que ser tirada do banco acadêmico. Ela não serve para falar, seja de democracia, de arte, de sociologia, de nada, porque não tem ciência nisso. Então, em dúvida, a gente fica com os clássicos, e na política a gente fica com os conservadores. Perfeito. André, e só uma dúvida pessoal mesmo. Na literatura conservadora, o que é família? Como que a família é definida? Por exemplo, um casal homoafetivo, do ponto de vista conservador, pode ser definido família tradicional? Pode. Ou existe algum tabu nesse sentido? sentido? A família é a união de pessoas para cuidarem-se uma das outras.
O maior fóssil encontrado até hoje, você sabe de que bicho que foi? Não tenho ideia. Foi de um fêmur humano calcificado. Como que é na natureza quando os bichos estão por aí? Morreu, abandona que vem outro bicho e come. Quando o ser humano cuidou de outro ser humano, ele permitiu que aquele osso quebrado fosse calcificado e que a pessoa pudesse voltar a andar. Só que enquanto ela estava com o osso quebrado lá, tantos mil anos atrás lá, alguém cuidou dela, levou água, levou comida, cobriu, cuidou. E família é cuidado, família é amor. E se as famílias podem ser constituídas de casais homoafetivos, não sei o quê, mas que haja amor, que não haja perversidade, que não haja o mal, tá tudo certo. A família é a união de pessoas que querem promover o bem para preservarem os seus do mal. Então, não faz muita diferença qual a sexualidade da pessoa. O que manda numa família é a quantidade de amor que ela tem no coração para cuidar dos seus pequenos e dar-lhes um destino decente. Ó, isso daí dá um corte bacana aí, pessoal da edição. André, vamos falar um pouco agora, só pra gente finalizar, voltar a falar de Ribeirão Preto, falar um pouco mais de ambientalismo. Você considera hoje que Ribeirão Preto é uma cidade ambientalmente responsável ou ainda existe muita coisa para ser corrigida nesse sentido? Essa semana a gente vinha viajando para cá, eu fritei a cabeça das pessoas que estão viajando comigo, porque eu falei assim, tá vendo aquela árvore? Aquela é uma albízia. Tá vendo aquela árvore? Aquela lá é uma leucena. Eu passei essa semana passada um projeto que autoriza a extração de leucenas e albízias da nossa flora municipal. O que são as albízias e as leucenas? São árvores exóticas, ou seja, são árvores que vieram de outros biomas, não o Mata Cerrada, Mata Atlântica, nenhum bioma brasileiro. As leucenas vêm da América Central, lá mais perto do México. E o que acontece com essa árvore? Ela solta uma resina que ela mata tudo que está embaixo dela. E aí ela solta muita semente e ela vai reproduzindo muito. Então ela vai criando, quem olha e não conhece, fala, nossa, como está arborizado aqui. Aquilo é um deserto verde, porque árvore que passarinho não faz ninho não presta. Eucalipto passarinho não faz ninho. Flamboyant passarinho não faz ninho. Leucena, albízia não fazem ninho. Então ele não tem interconexão com a natureza local. Então essas árvores precisam ser retiradas e árvores da nossa flora têm que ser plantadas e cultivadas. Como que essas árvores vão parar nessas regiões? Ela é super prolífera. No começo, a leucena foi introduzida no Brasil para fazer alimentação animal, porque ela é muito proteica. Realmente ela é uma planta muito proteica. Né? Mas só que você tem que manejar, você tem que cortar, manejar e tal. Só que o que acontece? Toda vez que alguém tem uma brilhante ideia de introduzir no Brasil, seja uma espécie animal ou vegetal, com a ideia de ter um lucro financeiro, você tem um desastre. Veja o caso do javali. O javali foi introduzido no Brasil para ser criado, e aquele bicho bravo e não sei o que, ele não consegue domesticar um javali. Soltaram escapou, fugiu, não sei o quê. O javali encontrou as porcas e pum. E aí fez o java-porco. E o java-porco é um bicho que roda aí o Brasil inteiro. Então tem os javalis puros rodando por aí e tem os java-porcos. Tem que ser ambos abatidos e retirados do meio ambiente. Porque o javali chega a matar uma onça. Tão feroz que esse bicho é, né? Ele é feroz, ele depreda, ele destrói tanto a agricultura como matas nativas, porque ele chafurda. E todo animal que chafurda, ele vai comendo as batatas, ovos, raízes, tudo que ele encontra e vai destruindo. Né? E está incontrolável. Então, precisa começar o abate de javalis e a extração das árvores invasoras. Aí você me pergunta, Ribeirão Preto é responsável? Olha, eu tenho 2 projetos. Esse eu já consegui aprovar. O outro eu ainda não consegui aprovar, que eu vou aprovar, que são as ecobarreiras, que são boias que ficam nos córregos dentro da cidade. Aqui, então, aqui na avenida aqui não tem um córrego? Sim, sim. E quando chove, o que acontece com o lixo? Sobe tudo. Vai tudo pro córrego.
E aí do córrego aqui vai para o rio. Do rio vai para o rio maior, vai para o mar e forma aquelas ilhas de plástico. Então o que a gente tem que fazer? A ecobarreira ela se presta a segurar isso aí. Ainda não consegui aprovar. Da extração das árvores já consegui aprovar. A utilização de água de reuso já consegui aprovar. Agora, a gente, quando está no legislativo, a gente faz a lei, a gente aprova a lei. Aí tem o coleguinha que chama executivo. O coleguinha do executivo tem que executar. E não está executando. Então, a responsabilidade agora cai no colo do executivo, que execute o que tem que ser feito. Perfeito. E agora falando a nível nacional, André, eu, por exemplo, vejo que a Europa é um continente que, nessas questões ambientais, já está muito avançado. Por exemplo, em 2008 foi aprovada a Diretiva Europeia de Resíduos, que serviu de inspiração para a nossa política nacional de resíduos sólidos, né? No Brasil, você acha que ainda tem muito mais espaço para amadurecer essa questão de políticas públicas ambientais ou ainda está muito embrionário? Eu tenho muito problema com a turma do ESG. ESG, que aí entraria no environmental, que é o que você está falando da Europa e tal. Isso aí é uma cortina de fumaça para proteger interesses financeiros. E eu te explico. Por exemplo, se você vem e fala para o Brasil assim, olha, você tem que preservar 30% da sua mata, você tem que preservar não sei o quê, você não pode produzir, não sei o quê. O que foi feito na Europa? O que foi feito nos Estados Unidos? Derruba! Vamos produzir alimentos, porque ninguém come árvore. Aí o Brasil, sobrou para o Brasil e sobrou para o produtor de alimentos do Brasil, conhecido como agricultor ou pecuarista, o ônus de segurar a questão ambiental sem receber nada por isso. Você tem uma casa, você mora numa casa, como é que é a sua casa? Você mora, é casa ou apartamento? É uma casa. Casa, tá bom. E aí você tem jardim? Tenho. Quantos % da sua casa é jardim? Ah, muito pouco. Muito pouco. Aí eu vou chegar e falar assim, você tem que deixar 50% da sua casa para jardim, porque a água tem que não sei o quê. Tá bom, e quem que vai pagar essa conta? Você. Então tá, então derruba aqui, não sei o quê, agora você tem que fazer jardim. Mas isso é o que acontece no campo. Ele chega, por exemplo, quando você vê aquelas regiões no Acre, no norte do país, que são bolsões de pobreza, aquilo só poderia ser resolvido com produção de alimentos, com industrialização. Ah, não, mas não pode preservar, tem que preservar a Amazônia. E que se ferre a população ribeirinha, que passa fome, que tem malária, que não tem um hospital, não tem uma coisa decente, porque não circula dinheiro. Ah, não, tem que preservar a Amazônia? Tá bom, paga. Quem que vai pagar? Quem que vai pagar pros ribeirinhos aqui? Entendi. Entendeu? Então, isso não existe. É bonito de falar, mas é impossível de se colocar em prática. Então... E outra coisa, a Alemanha foi nesse negócio, você tá falando de Europa, né? A Alemanha foi nesse negócio bonitinho, porque vão acabar com a energia atômica, porque nós vamos usar o gás da Rússia. Aí a Rússia fez assim, ó, cortou o gás. A Alemanha está desindustrializando. A Alemanha, que era uma grande produtora de automóveis, de máquinas, não sei o quê, tem que sair da Alemanha. Vendeu a Mercedes-Benz para a China, vendeu a Audi para o grupo Tata da Índia, porque não consegue produzir, porque o custo de produção ficou muito alto. Ah, não, mas agora nós somos ambientalmente corretos e vamos poluir lá na Índia. Você é louco, você é hipócrita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de governança, ok. Ambiente, ok. Social, ok. Mas vamos ver quem que vai pagar a conta, porque no fim das contas, tudo sai do bolso do cidadão. André, tudo. E como que a gente faz hoje, então, do ponto de vista legal, para encontrar o ponto de equilíbrio entre a produtividade e a responsabilidade ambiental? Existe algum exemplo que já foi aplicado em algum país que a gente pode trazer aqui dentro do Brasil? Ou isso ainda é algo meio nebuloso? Veja bem, o Brasil dá aula de meio ambiente para o mundo. O Brasil se tem um país no mundo que dá aula, é o Brasil. E quando a gente fala, por exemplo, do setor agrícola, né, agricultura, tudo, você não acha um plástico, uma bombona, 1 litro de defensivo agrícola na propriedade. Porque tudo que é utilizado é lavado, é tríplice lavagem e é redirecionado para a cooperativa e não existe lixo ou resíduo no mundo rural. Existe na cidade.
A cidade tem lixo, tem poluição, tem energia elétrica de fio pendurado para todo lado, poluição em todo lado. Então, nós temos que aprender com o homem do campo, como preservar a natureza, né? O homem do campo faz esse trabalho. O homem da cidade senta no sofá e critica o homem do campo. Essa é a função do homem da cidade. Só que a hora que ele precisa comer, ele não come microfone, ele não come mesa, ele não come xícara. Ele precisa comer produto produzido por um produtor rural. Então, a questão ambiental ela é delicadíssima. Não existe planeta B. E a gente não joga lixo para fora da Terra. Tem um pouco de satélite aqui, olha, milhares de satélites, mas eles estão na nossa órbita. Vai cair tudo na Terra mesmo, porque não consegue jogar para fora. Então, como não tem planeta B, nós temos que encontrar sempre o ponto de equilíbrio. Sempre, em tudo. Você consegue plantar árvore no deserto? Você pode até não conseguir plantar árvore, mas você tem como introduzir no deserto ramas que são vegetação rasteira, consegue segurar areia, que você vai criando um microclima que você consegue, com tecnologia, fazer o ambiente ideal, né? Ou o mais próximo possível. Mas isso custa muito dinheiro. Muito dinheiro. A Arábia Saudita está fazendo lá a maior cidade linear do mundo lá. Uma megalópole, uma coisa enorme, mas bombeada com petróleo. Tudo bem, é dinheiro, fez. Mas é sustentável? Não é sustentável. Eu vou te falar aqui que é sustentável. Sustentável é um prato de arroz, feijão com bife e salada. Feito por uma pessoa que tem uma casa simples, que não usa energia em excesso, que não usa água em excesso. Aí tudo, amigo, passa pela educação. Eu hoje não como na minha casa produto embalado. Embalado, quando a gente fala assim, industrializado, né? Eu adotei lá na minha casa descasque mais e desembale menos. Então, na minha casa não entra Nescau, Danone, essas porra aí, não como nada. Eu como arroz, feijão, carne e salada. Que eu compro no supermercado, que eu lavo, que eu cozinho. Eu cozinho com fogão elétrico porque eu tenho energia fotovoltaica, é pequenininho o equipamento, são 3 pessoas dentro da casa. Eu uso a água da minha máquina de lavar para lavar o meu quintal, então eu tenho cachorro, né? Então eu uso Então eu pratico um ambiente sustentável na minha casa. Agora, existe uma má notícia em tudo isso. Nenhuma atividade humana é 100% sustentável. Porque todo ser vivo, ele se alimenta de outro ser vivo. E quando ele faz isso, ele promove gases, ele promove resíduos, ele promove... isso não tem jeito. Agora, a gente tem que ser o mais... Agora, existe uma coisa, hein? Esses apocalípticos aí, pregadores do fim do mundo, você põe Greta, sei que lá nesse pacote aí, esses Leonardo DiCaprio, aquele Al Gore lá que era dos Estados Unidos, os caras viviam falando de aquecimento global. O nível do mar em Nova York, na Estátua da Liberdade, é o mesmo desde sempre, senão já tinha fundado a Estátua da Liberdade. Se você for ver a quantidade de gelo que está se formando hoje nos glaciares, tanto do Polo Sul quanto do Polo Norte, é o mesmo que se fazia há milhões de anos atrás. Mas o que acontece com a canalice da informação desses ditos acadêmicos? Bom, olha, realmente houve um aumento de temperatura de 0,5 grau. Tá, em qual período? Porque uma coisa é eu analisar 100 anos, outra coisa é eu analisar 1000 anos. Te dou um exemplo. Esses dias teve uma seca lá na Amazônia, uma seca forte na Amazônia, e o rio baixou um absurdo. E aí apareceu umas inscrições rupestres numa pedra que estava no leito do rio lá embaixo. Uai, mas e quantos anos tem essas pedras aí? 1000 anos. Então quer dizer que 1000 anos atrás o rio também secou. E não tinha motor, não tinha boi peidando, não tinha nada. Era a Amazônia mesmo do jeito que ela é, entendeu? Então, você precisa não ser muito desonesto com a informação. E quando você analisa qualquer dado, você não pode analisar baseado num curto pedaço de tempo ou num grupo de pessoas especificamente para falar a história do mundo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente entra em furada aí. Perfeito. André, para a gente finalizar,
fazer uma pergunta para você, para os seus eleitores, para a população de Ribeirão Preto. Qual o legado, você acha que o seu legado para Ribeirão, com Ribeirão, já está estabelecido ou você pretende fazer muito mais, até enquanto deputado estadual, se eventualmente for eleito, vai poder fazer muito mais para Ribeirão também? Qual é o legado que você quer deixar para Ribeirão Preto? Estabelecido não está, porque o legado da gente acaba quando a gente morre. Então, como eu espero viver muito tempo ainda, eu espero deixar muito mais contribuições para a comunidade que eu vivo, que no caso é Ribeirão Preto, é o estado de São Paulo, é o Brasil. E eu não quero mudar do Brasil, eu quero mudar o Brasil. Eu não quero mudar de São Paulo, eu quero mudar São Paulo e o mesmo se aplica a Ribeirão Preto. Eu quero uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais amiga, mais ambientalmente gostosa de se morar. Eu vou continuar plantando árvores até o último dia da minha vida. Então esse meu legado, por exemplo, eu não concluí, vou terminar de fazer. A questão dos asilos, que eu acho que é fundamental a gente estabelecer a política para a terceira idade de forma sustentável, porque tem mais gente a cada dia entrando para a terceira idade do que gente nascendo. Então, isso é um problema seríssimo. Então, eu nem comecei ainda a mexer direito na política da terceira idade. A gente tem se empenhado, feito estudos, né? Mas tem muito mais para fazer, né? Então, eu, como vereador, tenho feito meu trabalho de uma forma que... aí as pessoas perguntam, mas o seu trabalho é bom ou é ruim? Eu falo, eu chego em casa e durmo. Então, se eu chego em casa e durmo, é porque o que eu fiz com que o meu coração mandava eu fazer. Se é certo ou se é errado, é muito difícil dizer. Porque o Cazuza, né, que era um poeta, um cantor da minha época, ele falava assim, existe o certo, existe o errado, existe todo o resto. Então, às vezes a gente se agarra a uma verdade que a gente acredita que não é a verdade. Que não é a verdade universal, ela é a minha verdade. Só que a minha verdade atende aos meus eleitores, atende a minha família, atende as pessoas que moram no meu redor, que falam, é isso que eu quero. E eu trabalho primeiramente para minha tranquilidade e para minha para eu continuar chegando em casa e deitar e dormir com a certeza de ter feito a coisa certa. E a outra coisa, eu trabalho para o bem-estar da minha comunidade o máximo que eu puder. Eu sou vereador, eu brinco com todo mundo, eu sou 24 horas. Assessor não, ele tem horário, vai para casa, bateu o ponto, funcionário público, médico do posto. Eu não. Eu estou todo o tempo todo recebendo, respondendo pessoa de noite, indo em evento, não sei o quê. Porque isso é natural da pessoa que quer entrar na vida pública pelo voto. Quem quer entrar pelo voto, ele tem que estar disposto a ouvir o eleitor o tempo todo. E o eleitor quer saber o que ele está fazendo. No caso, eu. E me cobra. E eu estou aqui para convidar quem ainda não me conhece, entrar na minha rede social, e lá, André Rodini, né? André Rodini, tudo com I. E aí fica me conhecendo. Aí pode ser que, não, esse cara, não quero nem saber. Mas pode ser, o que esse cara tá fazendo aí faz sentido. Né? Então, a gente não agrada todo mundo, não é esse o objetivo, né? Não tem o menor objetivo de agradar os outros. Eu tenho o objetivo de fazer a coisa certa, de acordo com o que foi me passado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, e de acordo com o que eu estou passando para meus filhos. Então eu acredito nessa linhagem milenar de pessoas que eu nunca conheci, que vieram passando de geração em geração aquilo que é bom para todo mundo. E é o que eu espero fazer. E aí, quem tem que me dizer isso no futuro são aquelas pessoas que vão escrever livro. Eu não vou estar aqui. É isso. André, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer conversar com ótimo, você. Viu? Excelente bate-papo. Espero que quando você for lá em Ribeirão visitar, você possa ir conhecer alguma das coisas que eu estou fazendo. Ah, lá. Com certeza sim. Pode deixar que eu... Porque aqui eu vou sair daqui, já vou lá no Ceará, lá no asilo, lá, pra gente ver aqui que pode ajudar eles lá. Ah, perfeito. Show de bola. Tá bom? Pessoal, esse foi o PlayerCast, o 6º episódio com o André Rodini. Fica o convite já para o próximo episódio, que vai acontecer na terça que vem, um convidado também especial. Muito boa tarde a todos e até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Pra cá que olha, né? Tchau. Valeu. Obrigado. Valeu.